Bora mergulhar a fundo no nosso cérebro para desafiar uma ideia que, olha, tá por toda parte. Aquela de que a nossa mente vive numa batalha constante entre a razão e a emoção. Se prepara porque o que a ciência está descobrindo oferece uma perspectiva completamente nova sobre como a gente funciona por dentro. Para começar, vamos falar de uma história que quase todo mundo conhece e até sente na pele. Aquela da guerra que acontece supostamente dentro da nossa própria cabeça. É a pergunta de $1 milhão, não é? A gente cresce ouvindo isso. A cultura, os filmes, até a filosofia antiga, todos pintam esse quadro de que a vida é uma luta, onde o nosso lado racional tenta, a todo custo, domar uma fera emocional que vive dentro de nós. E essa ideia toda ganhou até uma roupagem científica, com o modelo do tal cérebro trino. A teoria é mais ou menos assim. A gente teria um cérebro de réptil bem primitivo lá no fundo, coberto por um sistema emocional, o sistema límbico que a gente herdou dos mamíferos, e por cima de tudo uma capa de racionalidade, o córtex, que seria só nossa, dos humanos. Parece fazer sentido, né? E ficou super popular. Ok, mas é aqui que a história muda. Acontece que essa ideia do cérebro trino, hoje, é vista como uma das fake news mais bem-sucedidas da história da biologia. É sério. Como diz a neurocientista Barbara Finlay, essa separação tão certinha entre razão e emoção simplesmente não bate com a realidade do cérebro. É uma ideia boba. Então, beleza. Se a mente não é um campo de batalha, ela é o quê? O que a ciência está descobrindo é algo muito mais fascinante. O nosso cérebro não é um órgão que fica esperando as coisas acontecerem para reagir. Ele é, na verdade, um arquiteto. Ele está o tempo todo prevendo o que vai acontecer. Pensa assim, o cérebro funciona com grandes redes de neurônios, todas conectadas e trabalhando juntas. Essa imagem, por exemplo, mostra uma parte da rede interoceptiva, que é tipo a gerente financeira do nosso corpo. Ela não espera o corpo gritar "estou com sede". Ela prevê que o corpo vai precisar de água e já cria o impulso para a gente beber, antes mesmo da gente se sentir desidratado de verdade. É um sistema totalmente proativo. E o mais incrível disso tudo é um princípio com um nome meio esquisito: degenerescência. Mas a ideia por trás é bem simples. Muitos levam a um. Isso significa que não existe um único circuito do medo ou um botão da alegria no cérebro. Vários caminhos e combinações diferentes de neurônios podem levar ao mesmíssimo resultado final, como a sensação de medo. E olha só esse exemplo prático. Em um estudo, homens e mulheres disseram sentir o mesmo nível de excitação vendo algumas imagens. Só que, quando os cientistas olharam a atividade cerebral, os padrões eram diferentes. O sentimento era o mesmo, mas o caminho que o cérebro de cada um fez para chegar lá era outro. A mesma experiência, com fiações diferentes. Isso desmonta toda aquela ideia de que emoção é uma coisa fixa e universal. Tá, mas se as emoções não são simplesmente disparadas por alguma coisa, como é que elas surgem? A resposta está num processo que a gente pode chamar de cascata de conceitos. É o mecanismo principal que explica como o nosso cérebro, esse previsor, cria um significado a partir de um monte de informação solta que ele recebe. Vamos fazer um teste rápido. Dá uma olhada nessa imagem. O nosso cérebro está o tempo todo lidando com dados assim, meio confusos, meio ambíguos, tanto do mundo lá fora, quanto dos sinais que vêm do nosso próprio corpo. E aí, a pergunta é, o que tem ali no meio? É a letra B ou é o número 13? O desenho em si pode ser as duas coisas, né? A resposta, ela depende totalmente do contexto. Se a gente lê na horizontal junto com o A e o C, o cérebro prevê que é a letra B. Agora, se a gente lê na vertical com o 12 e o 14, ele prevê que é o número 13. É a rede de controle do cérebro que faz a melhor aposta, que seleciona a previsão mais provável com base nas pistas ao redor. Não existe uma resposta certa na imagem. O cérebro constrói a resposta mais útil para o momento. E isso se aplica o tempo todo na nossa vida. Uma pontada no peito, o que é isso? Pode ser um ataque cardíaco? Gases? Ou ansiedade? O cérebro vai usar todo o contexto, o que aconteceu no dia, as experiências passadas, para construir um significado para aquela sensação física. A sensação em si não vem com uma etiqueta de ansiedade. É o cérebro que cria essa etiqueta. E agora a gente chega na parte que muda o jogo. A parte mais filosófica da coisa. Entender isso força a gente a abandonar um jeito muito antigo de pensar. A gente troca a ideia de essência pela ideia de variação. O essencialismo é essa crença de que as coisas têm uma essência fixa, um molde. Tipo, existe a raiva, com R maiúsculo, e ela é igual para todo mundo. Já o pensamento populacional, que é a base da biologia hoje, foca na variedade. Não existe o ser humano típico ou a raiva típica.
O que existe é uma população de seres humanos diferentes e uma população de momentos de raiva diferentes. E olha só que irônico, o próprio Charles Darwin, o pai do pensamento populacional na evolução, escorregou no essencialismo quando o assunto era emoção. Ele chegou a escrever que até insetos sentem raiva, terror, ciúmes e amor. Uma ideia que hoje soa um pouco absurda, mas que mostra como essa nossa tendência de procurar essências é forte. Certo, vamos amarrar todas essas pontas agora. Se o nosso cérebro está sempre prevendo, e se as nossas emoções são construídas por ele, o que isso significa para nossa responsabilidade, para o nosso livre-arbítrio? A lógica é bem direta, olha só. Primeiro, o cérebro está sempre fazendo previsões, e para isso ele usa os conceitos que já tem. Segundo, esses conceitos foram construídos com base em tudo que a gente já viveu. Logo, a conclusão é que o jeito que a gente age e se sente hoje é um resultado direto dos conceitos que a gente foi cultivando ao longo da vida. E aqui está o ponto central. Quando somos crianças, a gente não escolhe muitos conceitos que aprende, mas como adultos, a gente pode escolher. A gente escolhe os livros que lê, as pessoas com quem conversa, as ideias que a gente explora. Responsabilidade, nesse novo sentido, não é só sobre se controlar no calor do momento. É sobre deliberadamente escolher as experiências que vão alimentar e modificar os conceitos que o nosso cérebro vai usar para fazer as previsões de amanhã. Isso tudo nos deixa com uma última pergunta, que é muito poderosa. Se as nossas emoções não são reações automáticas que simplesmente acontecem com a gente, mas sim construções ativas do nosso cérebro, a grande pergunta que fica é: quem é o arquiteto dessa construção? A resposta, ao que tudo indica, está muito mais nas nossas mãos do que a gente costumava imaginar.